Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 10 de junho de 2019, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 7. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Senhor Jesus, a gente vai conseguir extrair muito mais dessa palavra, aproveitar muito mais se a gente invocar o nome do Senhor, para a gente exercitar o nosso espírito, estar na presença de Deus, para que Ele também nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós especificamente. Como tenho sempre dito, o principal sempre diante da palavra é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Atos capítulo 22, versículo 3. Senhor Jesus. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Senhor Jesus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Senhor Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o testemunho de Paulo perante os coríntios. Ó Senhor Jesus, no decorrer desta semana, veremos que para conhecer as coisas de Deus, precisamos usar nosso espírito, pois é a partir de nosso espírito que o Espírito de Deus poderá fluir como rios de água viva. Abordaremos ainda a importância de aplicarmos a palavra da cruz em nosso viver. Por fim, veremos como podemos discernir as coisas espirituais e divinas. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus. No 2º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, lemos: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nesse versículo, vemos a atitude do apóstolo Paulo ao ir a Corinto. Ele não apresentou às pessoas apenas palavras, mas foi anunciar o testemunho de Deus. Não apresentou mera pregação do Evangelho, mas um viver, um testemunho. No 6º versículo do 1º capítulo lemos: Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Quando juntamos esses dois versículos, vemos que o testemunho de Deus e o testemunho de Cristo são o mesmo. O fato de a pregação de Paulo não consistir apenas em palavras, mas em um viver, causou um grande impacto na vida dos coríntios e produziu algo neles. É isso que o Senhor nos está revelando aqui. Deus quer ter um povo que apresente um testemunho vivo
e não apenas meras palavras, Senhor Jesus. Paulo não fez uso de ostentação de linguagem nem de sabedoria. Em vez disso, permitiu que o Senhor e sua cruz operassem nele, a ponto de poder declarar: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo sabia que o poder do Evangelho estava em Cristo e em sua cruz. E por ter experimentado o operar da cruz, esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e grande tremor. Em nenhum momento confiou em sua própria capacidade ou conhecimento, apesar de ter sido instruído aos pés de Gamaliel, ser um reconhecido mestre e doutor da lei. Ao anunciar a palavra de Deus, não confiou em si mesmo, nem em seu conhecimento. Antes testificou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus! Paulo não foi a Corinto para convencer pessoas. Ele confiava no poder da palavra de Deus e sabia que a palavra do Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao fazer a afirmação de que sua palavra consistia em demonstração do Espírito e de poder, ele queria mostrar que usou seu Espírito e assim o fez para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diante desse quadro, podemos perceber como é importante permitir que a palavra da cruz opere em nós, a fim de nos fazer servos úteis nas mãos de Deus, tal como o seu servo Paulo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Já começo novamente encorajando que a gente assistir a palavra da semana, não está tão grande, 55 minutos, em mais alguns segundos, quase 56. Ó Senhor Jesus, mas é um bom encorajamento que o irmão deixa para nós. Sempre lembrando, cada vídeo do Alimento Diário sempre tem aqui embaixo na descrição o tutorial da semana, que é um resumão ali, para a gente poder compreender melhor. E a palavra da semana, que deu origem ao Alimento Diário, que foi gravada lá na Estância Árvore da Vida. Pelo menos as primeiras 16 mensagens são gravadas lá e as outras vão em várias cidades, pelo Brasil todo, até mesmo em outros países. Ó Senhor Jesus! E depois que complementa as 24 mensagens, que são os 6 meses do Alimento Diário, também tem outras palavras que estão sendo ministradas em outras conferências pelo mundo todo. A gente pode acompanhar elas ao vivo, ali no site do Instituto, Vida para Todos, e depois elas também são postadas no Mensagem das Conferências. Você pode também vir aqui embaixo, também você entrar no canal e na aba, meus canais aqui, você vai ver todos os canais aqui da Vida da Igreja, também o da editora, e também o canal do 288, que são os louvores. Ó Senhor Jesus! É importante a gente estar acompanhando a palavra de perto, ouvindo o que o irmão está falando conosco. Todo final de semana tem palavra. A gente viu também, pouco tempo também, o irmão deu várias mensagens também nos Estados Unidos, foi muito rico também. Ó Senhor Jesus! Para a gente que está ouvindo em português, sempre, como tem muitos irmãos também nos Estados Unidos e em outros países também que falam português, o irmão podia ministrar em inglês, só que ele vai e fala em português para poder também ganhar aqueles irmãos que estão ali de língua portuguesa, Senhor Jesus. E aí tem um irmão que vai traduzindo para o inglês, quando é espanhol também tem a mesma situação, para a gente poder também aproveitar bastante a palavra, já que esse ministério tá com base aqui no Brasil, nós estamos espalhando essa palavra por todo o mundo. Ó Senhor Jesus! Eu compartilhei isso também por causa dessa questão dessa palavra de hoje, o testemunho de Paulo. Senhor Jesus, a gente precisa também dar um testemunho. A palavra ela precisa causar impacto no nosso viver. Isso precisa gerar um testemunho. Não é só você falar a palavra, mas é um viver. Senhor Jesus. E Paulo fez isso não confiando nele mesmo. Bem que ele podia, porque a gente vê o currículo dele aqui, Ó Senhor Jesus, ele era mestre da lei, Poxa, estudou ali com o melhor mestre, o Gamaliel. Reconhecido ali na época, Ó Senhor Jesus, mas ele não se apoiou no seu conhecimento, ele já viu que antes o seu conhecimento não foi bom, por isso a carta de Coríntios, e as epístolas que Paulo escreveu, tem muita base para nós, para a gente usar o Espírito.
Então a gente vai ver muito essa semana, né, durante toda a semana, essa questão de usar o Espírito. Né? No tutorial, o irmão até ele toca nessa questão, né? O resumo da palavra essa semana é o Espírito, né? Usar o Espírito. A gente precisa perceber o alto preço que o próprio Senhor pagou para poder dispensar para nós o Espírito. Só que muitas vezes a gente não usa. Né? O nosso maior problema hoje, problemas pessoais, problemas da igreja, problemas financeiros, todos os problemas que a gente enfrenta, né? Seja coletivamente, seja individualmente, são por falta do uso do Espírito. Né? E eu já falei, né? E muitas pessoas não têm essa realidade. Quando você fala de o Espírito, as pessoas já falam, é o Espírito Santo, é os dons do Espírito. Não, é o Espírito mesmo. É a pessoa de Deus dentro de nós. Então nós precisamos, né, nós precisamos perceber que nós somos formados, como a gente leu aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Somos formados de corpo, alma e espírito. Né? Algumas doutrinas, né, elas falam dessa questão, falam que o espírito e a alma são a mesma coisa. Mas se a gente olhar, né, com mais atenção, a gente vai ver que o espírito e a alma são coisas diferentes. Quando se fala do espírito, é o espírito humano. Na Bíblia você vai ver espírito em maiúscula e espírito em minúscula. Quando o espírito está em maiúscula, né, é porque fala do espírito de Deus. Né? Quando é minúscula, né, é o espírito humano. Né? O nosso espírito, que Deus soprou para dentro de nós, né, ali, quando nos formou, quando formou o homem, formou esse espírito dentro do homem para poder conter o Espírito de Deus. Quando você lê na Bíblia falando sobre o Espírito, você não tem certeza, a gente já viu isso no estudo anterior do alimento diário, quando você não tem certeza se é o Espírito de Deus ou o Espírito humano, então você pode inferir ali que é o Espírito mesclado. É o seu Espírito junto com o Espírito de Deus. Por isso que a gente precisa dar importância para o exercício do Espírito. O nosso Espírito está mesclado, né? A gente está compreendendo, né, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Né? Se a gente está ouvindo uma palavra, a gente não pode pensar, essa palavra aqui é para tal pessoa. Não, o Senhor ele dispensou essa palavra especificamente para nós. Então a gente precisa prestar atenção. Né? E o Senhor está dando para nós uma palavra profética, uma palavra de direção. A questão é que eu preciso também ver a importância dessa direção. Poxa, eu posso andar no caminho que Deus está apontando. Né? Não preciso ficar confuso ou duvidando, mas realmente o Senhor está nos dando essa oportunidade de a gente seguir nesse caminho que Ele aponta, né? Andar no caminho que Deus está preparando. Isso é grandioso demais, a gente precisa dar atenção a essa palavra. Né? Por isso que a semana está falando para nós, as últimas semanas falando muito para nós do nosso viver. Né? Falou semana passada a questão de a gente tomar a cruz. Né? Senhor Jesus, a palavra da cruz hoje também está falando. É importante a gente permitir, né, a palavra do Senhor, a palavra da cruz operar em nós. Né? Como já foi falado, né? Para muitos isso é loucura, né? Mas para nós é o poder de Deus. Você só vai experimentar isso se você exercitar o Espírito. Se você exercitar o seu conhecimento, a sua habilidade, você confiar em você mesmo, você não vai experimentar o poder de Deus. Né? E aí você vai querer se munir, né, de outras coisas para poder levar algo adiante. E como falou aqui, né, a experiência de Paulo, ele não queria convencer as pessoas, mas ele queria mostrar o Espírito. Né? Ele percebeu que quando a gente convence as pessoas, a gente usa a nossa habilidade, a gente ao invés de estar levando o Espírito, a gente pode estar levando algo carnal, né? Simplesmente uma discussão, uma razão, né? Um convencimento. Mas quando você se entrega totalmente para o Espírito, é o Espírito que vai fazer, não é você. Então é por isso que a gente precisa estar mesclado, né? Ter ali as nossas experiências, ter ali o nosso viver, mas principalmente a gente ser um canal limpo para o Senhor. Né? A gente vê que o Senhor ele fala que ele é uma viva fonte a jorrar. Né? E ele fala que entre nós vão fluir rios de água da vida. Então a gente não pode ser uma torneira. Né? Existe uma diferença entre torneira e fonte. Né? A torneira você abre e fecha, a fonte não, ela está sempre jorrando. A questão então é se Cristo, esse Deus que quer sempre estar jorrando em nós por meio do Espírito. Então a questão eu preciso exercitar meu Espírito. Eu preciso estar no Espírito. Então Paulo ele tinha essa plena convicção nesse Senhor Jesus. Então eu já começo falando aqui, né, a gente precisa perceber que para a gente conhecer as coisas de Deus, a gente tem que usar o nosso Espírito. Né? A gente não pode ficar só aguardando, né, o despertar do Espírito de Deus, mas a gente ir diante do Senhor. Senhor, eu quero estar no Espírito, eu quero usar o meu Espírito, né? Eu quero invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito para que o Senhor possa falar comigo. Né? Mais do que querer ser usado pelo Senhor, querer estar no Espírito, querer fazer a vontade de Deus,
depende muito mais de Deus querer me usar. E para Deus querer me usar, eu preciso me tornar uma pessoa adequada. E para me tornar adequado, eu preciso exercitar o Espírito. Eu preciso exercitar da palavra, tomar a palavra da cruz, uma palavra que pode mudar o meu viver. Como que eu vou trazer uma palavra que leva as pessoas para o Espírito, que muda o viver das pessoas, se isso não causa impacto em mim primeiro, se isso não muda a minha vida? Então eu preciso ter esse impacto da palavra, e para isso eu preciso estar no Espírito. Eu preciso deixar Cristo operar em mim, né? Mudar o meu viver, né? Senhor Jesus, porque é a partir do nosso Espírito que o Espírito de Deus pode fluir, né? Como esses rios de água da vida, né? Que levam vida onde quer que passa, né? Então a gente também a gente precisa ver a importância de a gente aplicar essa palavra da cruz em nosso viver, né? Como eu já falei, né? Cristo não tomou a cruz só naquele momento em que ele foi preso ali na cruz, ele tomou a cruz durante todo o seu viver. E o Senhor fala para nós, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Isso em Mateus e Lucas fala que é para tomar dia a dia. Tome a sua cruz dia a dia. Então, para a gente seguir o Senhor de perto, para a gente ouvir o Senhor, andar junto com o Senhor na direção da palavra profética, a gente precisa tomar a nossa cruz. Tomar a cruz não é só quando você vê situações negativas, poxa, tal coisa está ruim e tal, agora eu vou tomar a minha cruz. Não, é você perceber que você precisa exercitar o Espírito. Você não pode tomar uma decisão que seja baseada em você mesmo, né? A cruz precisa causar algo em nós, precisa ter origem, né, em Deus, precisa se desenvolver em Deus e precisa resultar em Deus. Você precisa estar percebendo que a vida divina está sendo dispensada para você e para as pessoas, né? Durante a semana também vai ser falado a questão do discernimento espiritual, né, que é o tema da semana. Deus nos revelou pelo Espírito. Mas a gente só pode ter discernimento, só pode ter esse discernimento, né, do Espírito por meio do Espírito. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito porque ele não entende, né? Mas o homem espiritual, né, fala que todas as coisas julga, mas ele não é julgado por ninguém. Se julga no original é discerne. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas muitas vezes ele não é discernido pelas pessoas. Então ele precisa aprender a exercitar o Espírito. O irmão deu esse testemunho que muitas vezes, por que a gente vai diante dos irmãos de frente, os irmãos que têm mais experiência conosco, para pedir para ele a opinião sobre algo? Poxa, irmão, estou tendo um sentimento assim, 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 para fazer isso. Por que a gente vai ter comunhão com esses irmãos para receber direção? Porque esses irmãos que vivem mais no Espírito, ele tem um discernimento espiritual das coisas. Então a gente precisa aprender a ter esse discernimento, ver além das aparências, né, ver muito além, né, daquilo que está sendo apresentado diante de nós. Por isso a importância de a gente ir diante do Senhor, porque a nossa visão é limitada, mas a de Deus não é. Ele não é limitado ao tempo e ao espaço, nós somos, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, aplicar a palavra no nosso viver, né, e também discernir as coisas espirituais, coisas divinas, né, com sabedoria e com revelação. Como já falei, né, nem tudo que Deus revela é algo para você levar para frente. Você precisa parar e discernir com sabedoria. Na hora de levar essa palavra, você precisa ter sabedoria para poder gerar vida nas pessoas, né? Então, cada um de nós tem um nível de crescimento espiritual. Então, se você simplesmente leva a palavra de qualquer jeito, a pessoa pode não compreender, né? Então, a gente precisa ajudar elas a compreenderem, como a gente já viu nas semanas anteriores aí, né, mostrando, né, ali quando a palavra estava sendo pregada, né, e os levitas ali estavam transmitindo para as pessoas, né, para o povo de Deus, de maneira que eles pudessem entender, e eles ficaram alegres porque estavam entendendo a palavra. Então isso que a gente precisa fazer, a gente precisa receber a palavra, discernir a palavra, ruminar, né, e levar de uma maneira que as pessoas possam entender, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, assim como o Senhor falava com os discípulos, né, ele falava com a multidão em parábolas, mas depois ele explicava tudo para os discípulos, né? Então, para alguns era apenas uma história, uma parábola, e muitos não compreendiam, mas para os discípulos ele colocava os pormenores, porque eles estavam perto, eles podiam compreender aquilo que Cristo estava falando, e eles criam na palavra do Senhor. Então é importante, né, como eu sempre falo aqui no início de cada vídeo, que você exercite seu espírito para você ouvir a voz do Senhor, para você ver que é o Senhor que está falando com você. Quando você exercita seu espírito, você vai compreender muito mais, você vai compreender muito além do que aquilo que eu estou compartilhando aqui, muito além daquilo que está escrito aqui, que a gente leu. Então é importante a gente dar esse passo além. Então a gente precisa ouvir a palavra, exercitar a fé.
exercitar o Espírito, para que o Senhor possa nos dar discernimento, nos mostrar, né, aquilo que Ele quer. Né? Como eu já falei aqui, né, meu intuito aqui, né, no canal não é convencer ninguém, mas é ajudar cada pessoa a perceber a importância do exercício do Espírito, a importância de compreender a palavra, né, de exercitar, de aplicar a palavra ao seu viver. Né? Por isso que a gente está acompanhando nesse ministério Vida para Todos, no Instituto Vida para Todos, né, o alimento diário trazendo para nós, né, por meio da editora Árvore da Vida, para a gente poder compreender, né, o discernimento que o Senhor tem dado para nós. Né? Então aí depende de cada um, né, pegar essa palavra e levar diante do Senhor. Né? Como eu já falei, independente de onde você congrega, de onde você reúne, qual ministério você pertence, a importância é que Deus ele quer falar conosco pessoalmente. Então Ele quer dar uma direção específica para você, para o seu viver, né, que vai ser de grande bênção para você, para o lugar onde você reúne, né, para a igreja onde você está, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, aprender a tocar na palavra por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, né, mostrou que o apóstolo ele teve uma atitude, né, de não apenas levar palavras, mas anunciar um testemunho, um viver, né, Senhor Jesus. Né, ele estava ali pregando e testemunhando, dando testemunho de Deus, testemunho de Cristo, né, que é a mesma coisa. Né, e por essa palavra não consiste apenas em qualquer palavra, né, em meras palavras para somente convencer, né, por ele mostrar um viver ali, ele causou um grande impacto, né, na vida das pessoas, mostrando para nós, né, que Deus ele quer ter um povo que apresente um testemunho vivo, e não apenas palavras. Né, ele quer que a gente viva essa palavra, que a gente pratique, né, Senhor Jesus, que a gente viva no Espírito. Esse o Senhor está querendo de nós, né, para a gente poder cumprir a vontade de Deus hoje, né, trazer o Senhor de volta. Não é qualquer palavra, qualquer viver que vai fazer isso, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente prestar atenção no nosso viver, perceber que a gente tem que permitir a cruz de Cristo em nós, né, o Espírito. A gente tem que crer e perceber que o Evangelho é o poder de Deus. Né, o Evangelho que mostra, né, o poder do Evangelho que mostra, né, Cristo e a sua cruz. Né, Senhor Jesus. Né, então quando a gente toca na questão de Cristo, da cruz de Cristo, esse poder do Evangelho vai se manifestando. Por isso que Paulo ali fala, né, ele foi experimentando o operar da cruz, né, e atuou ali, né, com fraqueza, temor e grande tremor. Né, Senhor Jesus não confiou em si mesmo, na sua própria habilidade, no seu conhecimento, não quis persuadir, não quis convencer ninguém, mas ele confiava no poder da palavra de Deus. Né, por isso que eu estou transmitindo aqui, né, porque eu também confio na palavra. Né, eu confio que se cada pessoa que estiver ouvindo, estiver exercitando o seu espírito, né, estiver buscando verdadeiramente a palavra de Deus, né, ele vai conseguir tocar, né, no poder de Deus para a salvação por meio dessa palavra. Assim como essa palavra tem me ajudado, tem mudado a minha vida a cada instante, a cada dia. Ó Senhor Jesus, e é isso que eu quero levar para as pessoas, aquilo que tem trago para mim tanto benefício. Ó Senhor Jesus, mas como ele tocou, a gente precisa crer, a gente precisa exercitar a fé, exercitar o Espírito, né? E o que eu quero sempre mostrar aqui nesse com Paulo, né? Demonstrar o Espírito, o poder do Espírito, o poder do Evangelho, né? Mas isso só acontece, né, para a nossa salvação quando a gente crê, quando a gente exercita o Espírito. Como eu já falei, eu não quero convencer, você ouve isso, de repente você pode achar nada a ver, mas pega essa palavra e vai orar diante do Senhor, para que o Senhor possa falar com você, aí Ele vai te testificar, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu tenho grande confiança, né, diante de Deus, diante dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber, né, como é importante permitir que a palavra da cruz opere em nós, para nos fazer servos úteis na mão de Deus, assim como Paulo foi, né, escreveu coisas grandiosas. Né, então vamos exercitar o Espírito. Né, o Senhor mesmo garantiu que nós, né, que viríamos depois dele, vamos fazer coisas maiores ainda. Nós temos ferramentas, nós temos alcance. Né, então a gente precisa fazer o que hoje? É dar um testemunho, né, ser diferentes, né, daquilo que tem escandalizado as pessoas. Né, para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, poxa, eu estou vendo isso e aquilo, mas quando eu vejo você, eu vejo algo diferente. Né, é isso que a gente precisa ter, esse viver. Né, não apoiar na nossa sabedoria, nos nossos anos de cristão, mas realmente viver a todo tempo no Espírito, para que o Espírito possa tocar, possa mudar a vida das pessoas. A gente vai ver mais isso durante a semana, mas guarde bem isso, né? O exercício do Espírito. É importante você exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor,
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.